Quando eu cheguei na Igreja Batista do Morumbi, eu tinha meus 20 e poucos anos de idade, só há 12 anos atrás, e eu comecei a trabalhar lá, e pela graça de Deus, eu não sei o que o pastor Ari Veloso viu, porque eu de fato na época não expressava nada de nada, e ele começou a investir na minha vida, e ele investia, e ele sentava comigo e dizia assim: um dia, tudo isso aqui, ele apontava para a igreja, vai ser seu, um dia você vai liderar tudo isso aqui. E eu ficava alimentando aquele sonho de liderar aquela igreja um dia, até que nas reuniões de liderança da igreja, se falava de uma comunidade em Vinhedo que não tinha pastor, um grupo de, 30, 40 pessoas que ninguém queria pastorear, e se procurava pastores, e não se achava, e no meu coração eu ficava pensando, cara, como é que tem um rebanho de ovelhas, e não tem um pastor que queira pastorear aquele rebanho? E eu lembro que eu cheguei para o Ari Veloso e disse: Ari, por que você não me manda para lá? Ele disse: não vou mandar você de jeito nenhum para aquela igreja. Eu falei assim: por quê? Eu conheço aquela igreja, eles acabam com você rapidinho. Eu falei assim: o senhor é que manda, eu estou calado. Passado alguns anos, o Levi Franco me ligou, e ele fez a seguinte pergunta, delicada, amorosa, carinhosa. Ele falou: quanto é que você ganha? Eu falei: X. Ele falou: então dá. Eu falei: dá o quê? Dá para o pessoal de Vinhedo te fazer uma proposta. Aí eu voltei para o Ari e disse: Ari, Vinhedo vai me fazer uma proposta. Ele disse: aí o quadro muda, porque se eu te oferecesse, nós estaríamos nas mãos deles, mas agora que eles estão te pedindo, eles estão na nossa mão. E eu falei: mas será que eu devo ir ou não devo ir? E durante um tempo, eu fiquei naquela luta interna, eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Lembro de que eu estava ouvindo um pastor chamado Rick Watts, na CEPAL, e era um cara erudito, cabeça pra caramba, que eu não sou erudito, não sou cabeça, não entendo quando a pessoa começa a falar muito difícil, eu me perco. Só que ele pregava, e ele levantava no alto dos pés dele, assim, o calcanhar, e ele chacoalhava a mãozinha, porque ele já era bem idoso. E eu, em vez de prestar atenção no que ele estava falando, eu fiquei prestando atenção naquilo dele. E na minha cabeça comecei a pensar: cara, quando eu for velho, eu vou querer ter aquela paixão de pregar o evangelho, onde o corpo inteiro está apaixonado. Eu falei: cara, estou pensando em besteira, deixa eu voltar. Na hora que eu voltei, ele disse o seguinte: o problema dessa nova geração hoje em dia é que são pastores muito mais preocupados na sua carreira, em ser pastores brilhantes, ganhar nome, uma série de outras coisas, do que ser pastor de fato, porque pastor de fato é aquele que ouve as ovelhas e aquele que cuida do seu rebanho. E para mim aquela frase foi suficiente. Eu fui para o meu quarto de hotel, eu me ajoelhei na cama e eu disse: Senhor, eu sei que eu sou pastor, eu sei, eu não tenho dúvidas de que o Senhor me chamou para ser pastor. E hoje existem 2 rebanhos na minha frente, e eu não sei decidir que rebanho eu tenho que ir. Existe Vinhedo, um rebanhozinho, nada expressivo, numa cidade que não tem grandes coisas, e existe o Morumbi, uma igreja onde eu tenho uma carreira que eu poderia desenvolver. Mas eu sou pastor, eu queria que o Senhor me indicasse qual que é o rebanho que eu tenho que escolher. E eu lembro que eu ouvi os balidos das ovelhas de Vinhedo. Eu ouvi. Eu saí daquele quarto dizendo: eu sei aonde eu vou ser pastor. O que é que eu vi em Vinhedo? Nada, eu ouvi. Vinhedo trazia grandes convicções para mim? Não trazia, mas Deus estava dizendo que era para lá que eu tinha que ir.
Eu tinha que largar um lugar que para mim era promissor, que talvez pudesse me dar muito mais destaque, status, recursos e uma série de outras coisas, simplesmente para seguir a voz de Deus e ir para um lugar que parecia, como o próprio pessoal de Vinhedo de São Paulo dizia, um cemitério de pastores. Por que estou dizendo isso? Por causa do Rua. Eu tenho uma paixão na vida, que é investir em gente. Eu sei formar pastores, sempre corri atrás. Poucos eu vi com o coração do pastor. Pastor mesmo. O cara é pastor. E Deus mostrou um rebanho para ele. Ele está deixando a casa dos pais e está indo para o lugar, uma terra que Deus vai mostrar. Por isso hoje eu tenho o privilégio de convidar o pastor titular da primeira igreja batista de Belo Horizonte para falar com a gente. Vem, Juan. Acho que eu não vou conseguir, não. Cheguei em São Paulo. Tô conseguindo nem enfiar o cabelo aqui. Cheguei em São Paulo novo. 19 anos. Recém-casado, menos de um ano de casado. Sem conhecer uma pessoa aqui. E um dia eu estava lá na FLAM, onde eu estudava, em Arujá, fazendo meu seminário em tempo integral. E um dia o André foi dar uma palestra lá, eu ainda não conhecia ele. E ele falou sobre a visão de uma igreja, ele falou sobre a Iba Viva. E na minha cabeça eu só conseguia pensar, não existe uma igreja assim. Não existe. Por onde eu passei, eu nunca vi isso que ele está dizendo. No final, estava eu e a minha esposa no estacionamento da FLAM, bem próximo à cozinha. E o André, eu não me lembro exatamente como, ele se aproximou da gente. E a gente estava conversando exatamente isso. A gente vinha de um contexto sofrido de igreja. Exatamente lá em Belo Horizonte, um contexto muito difícil. E a gente falando, puxa, será que existe mesmo? Será que é possível se ter uma igreja assim? E o André chegou para a gente e pediu para orar por nós. E na oração dele, é algo que talvez eu nunca mais vou esquecer. Ele falou assim, Deus, coloque alguém para cuidar desse casal aqui em São Paulo. Você é a resposta da sua própria oração. Você é quem Deus colocou para cuidar da gente aqui em São Paulo. E chegando aqui em Vinhedo, eu tive uma grata surpresa. E hoje eu sou muito grato a Deus por isso, porque não foi só o André que Deus colocou para cuidar de mim, da minha família. Deus colocou uma igreja inteira. Deus colocou a Iba Viva para nos acolher e nos amar. Aqui crescemos, tivemos nossos filhos, aprendemos o que é ser pastor. E eu sou muito grato a Deus porque eu aprendi o que é ser pastor com você. Aprendi a ser um bom marido para minha esposa com você. Aprendi a ser um bom pai para os meus filhos com você. Eu te admiro demais. Admiro muito essa igreja. Mas eu quero terminar esse momento aqui, antes de entrar na mensagem, dizendo algo para vocês. Um filho, quando sai de casa para ir trabalhar, para ir casar, ele não deixa de ser parte da família. Pelo contrário, aonde ele estiver, ele vai ser parte da família. É verdade ou não é? A Iba Viva não é a minha igreja. A Iba Viva é a minha família.
Aonde eu estiver, eu vou continuar sendo um filho da Iba Viva, aqui ou em Belo Horizonte. Vocês são a minha família, amém? Vamos orar. Eu queria que você pedisse a Deus para me ajudar agora, porque eu não sei se eu vou conseguir. Senhor Deus, eterno Pai, o Senhor sabe, Deus, como está nosso coração num momento como esse. O que nos chama para Belo Horizonte é justamente o que o André disse aqui: é uma ovelha, é uma igreja sem pastor, é um rebanho sem pastor, é uma igreja sofrida que ninguém quer ser pastor dela, Pai. É uma igreja que está abandonada. Que o Senhor Deus dê força aos nossos corações para a gente ir. E que o Senhor nos use lá da mesma forma que usou o André aqui na Iba Viva, Pai. Que o Senhor me dê força nesse momento para pregar a Tua palavra, Deus. Que o Senhor me dê calma, tranquilidade, acalma meu coração para que eu possa e consiga pregar a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Perdi todo aqui, meu. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Me lembro da primeira vez que eu preguei na Iba Viva. Eu fui subir, eu falei para Keila, estou muito nervoso. Ela falou assim: Juan, sobe lá e não deixa ninguém perceber que você está nervoso. Eu subi e eu falei assim: pessoal, eu nem lembro, né? Eu falei assim: pessoal, eu estou muito nervoso, viu, amor? Não deixei ninguém perceber, eu avisei antes. Gente, eu estou muito nervoso, acho que meu coração vai sair. Tem algum médico aqui? Fique esperto aí, porque eu não sei se eu vou aguentar. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu aprendi aqui na Iba Viva ao longo desses últimos anos. Eu quero falar com vocês a respeito de construção. Esse eu acho que é o tema que não tem saído das nossas mentes ultimamente. E eu quero falar com vocês sobre isso, sobre construção. Quem me conhece aqui sabe que eu gosto muito de servir. Mas quem me conhece também sabe que eu tenho muita dificuldade com alguns tipos de serviços, principalmente os braçais, aqueles que exigem muita disposição física. Se preciso, eu sou capaz de passar dias e noites com você no hospital. Se preciso, eu sou capaz de te levar aonde você precisar e te buscar aonde você estiver. Converso contigo por longas horas. Mas eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade com trabalhos braçais, muita dificuldade com trabalhos manuais. Por exemplo, aqui na igreja, eu não sei quantos sabem, nós tínhamos um time de futebol dos pastores. Aqui está uma foto, eu não sei se dá para ver, mas todas as sextas-feiras nós jogávamos bola. E eu me lembro de um dia que eu tinha feito uns 10 gols, driblado todo mundo, só que não. E eu comecei a ficar muito cansado nesse jogo de futebol, muito cansado, e toda hora eu pedia para ir no gol, eu pedia para alguém trocar comigo, eu ia no gol para descansar, e eu tomava gol, ia para a linha de novo, e eu não estava conseguindo descansar. Chegou uma hora que começou a me faltar ar, eu fui ficando tenso, nervoso, e o ar foi me faltando, meu coração batendo cada vez mais forte, acelerado, mas eu não tive dúvida. Eu comecei a ter convicção que em segundos eu iria desmaiar. E antes que algo de pior acontecesse comigo, eu peguei a bola, parei o jogo, olhei para eles e falei assim: pessoal, eu estou tendo sintomas de desmaio. Até hoje, isso já tem anos, né? Até hoje, eles me zoam por causa dessa frase. Como não esquecer também do dia em que nós começamos a obra aqui na igreja? Eu fui até o banheiro, coloquei todo o equipamento de proteção, o capacete, o óculos, viu, Anselmo? Tá aprovado? Coloquei todo o equipamento de proteção, me dirigi ao meu local de trabalho, peguei um pé de cabra, e eu acho que a minha função era arrancar umas calhas do concreto, né?
Um preguinho não, eram umas calhas. E eu fui ali, coloquei o pé de cabra e imprimi toda a minha força naquele pé de cabra. E o pé de cabra escapou, e ele pegou exatamente entre o óculos e o capacete. Isso sem falar de um dia que eu fui trocar o chuveiro lá em casa. Eu tenho até vergonha de contar isso, mas é o último dia, eu vou contar mesmo, né? Eu fui trocar um chuveiro lá em casa e eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu esqueci de desligar a eletricidade. E eu tirei os fios, desconectei os fios e eu fui girar o chuveiro para tirar ele da parede. E quando girou, eu acho que um fio bateu no outro e deu um curto e deu uma explosão. E apagou a luz do prédio todo. O Israel morava lá também no andar de baixo, subiu correndo para ver o que tinha acontecido. E eu acho que eu liguei para o Armando. Cadê o Armando? Eu liguei para o Armando para ele me socorrer. E quando ele chegou lá em casa e me viu todo molhado, descalço, e aquela explosão na parede, ele falou assim: cara, eu não sei como que você está vivo. E é interessante porque todas as vezes que eu me disponho a fazer um trabalho braçal, manual, eu acabo ouvindo isso. Mas isso não é o pior na história. O mais frustrante nessa história é quando eu estou lá em casa, trabalhando, fazendo algo manual, algo braçal, e a minha esposa vem com uma palavra de motivação para mim. Ela chega para mim e diz assim: Juan, você não acha melhor a gente contratar alguém para fazer isso? Tem coisas que machucam, Keila, tem coisas que dói. Eu fui no YouTube, eu vi um tutorial, estava lá me esforçando. Você que abriu a sua Bíblia comigo em Mateus 7, leia comigo esse texto aí. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinham seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Paizinho, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Deus, que seja a Tua palavra, que seja a Tua mensagem. Por isso, Deus, quebranta as nossas vidas e quebranta os nossos corações para que estejamos sensíveis ao Teu mover aqui, Pai. Muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Meu querido, quando você olha para um texto como esse, quais são as suas primeiras impressões? O que te vem à mente? Quais são as coisas que você pensa? Pergunto isso porque quando eu olho para um texto como esse, eu vejo claramente Jesus falar sobre o ouvir versus praticar. Eu vejo claramente Jesus falar sobre construção. Eu vejo nitidamente Jesus falar sobre as crises, dificuldades, intempéries que nós enfrentaremos. Eu vejo Jesus comparar o trabalho de um preguiçoso versus o trabalho de um esforçado. Eu vejo Jesus falar sobre sucesso e fracasso. Eu vejo Jesus comparando o sábio do tolo. E é interessante porque quando Jesus compara o tolo do sábio, ele não fala da capacidade construtiva deles. Porque se você observar no texto, tanto o tolo quanto o sábio construíram as suas casas, ou seja, os dois têm capacidade intelectual. E se os dois têm capacidade intelectual a ponto de construir as suas casas, o que é que difere então um do outro? É interessante porque o que difere um do outro não é a capacidade de construir, mas é a capacidade de fundamentar. Só que a gente deve prestar atenção num detalhe, porque o tolo nesse texto, ao contrário do que muitos pensam, não é o insensato, não é o débil, não é o ignorante, não é o desprovido de conhecimento. O tolo nesse texto é justamente o contrário de tudo isso. O tolo é o inteligente. Porque olhando sobre o ponto de vista comercial e olhando apenas sobre o ponto de vista comercial, não há nada mais inteligente do que você construir a sua casa sobre areia. Porque pensa comigo, é muito mais rápido, é muito mais barato porque você tem a matéria-prima ali, é muito mais econômico, é muito mais perecível, portanto o giro no mercado vai ser maior, portanto é muito mais lucrativo.
Por isso, quando Jesus está falando do tolo, Ele está falando justamente do esperto, que muitas vezes, por causa da sua inteligência, economiza nos processos para alcançar mais rápido o resultado. E fala a verdade, é isso ou não é o que nós fazemos na prática? Lemos vários livros ao mesmo tempo, muitas vezes para falar que lemos, quando na verdade não absorvemos nada. Quantas vezes o André não chamou a minha atenção porque eu estava lendo 5 livros ao mesmo tempo? Ele entrava na minha mesa e tinha todos aqueles livros abertos, e eu lia um capítulo de um livro, um capítulo de outro, e no dia seguinte eu já nem mais me lembrava aquilo que eu havia lido. Fazemos faculdade, só que fazemos de qualquer jeito, porque estamos muito mais preocupados com o diploma, com o título, do que com o conhecimento, do que com o conteúdo, do que com a experiência. Lemos a Bíblia inteira ao longo de um ano, apenas para falar que lemos, porque não deixamos a Bíblia nos transformar e nem praticamos o que está escrito ali. Do ponto de vista comercial, é mais inteligente focar no resultado, mas o resultado disso é trágico. A consequência disso é algo terrível. Só que mesmo sabendo disso, muitas vezes é assim que nós vamos vivendo, economizando nos processos, pulando etapas, dando passos maiores do que a nossa perna, focando numa vida de aparências, preocupado apenas com a nossa reputação. Meu amigo, muitas vezes fracassamos, não porque estamos fazendo a coisa errada, mas sim porque estamos fazendo a coisa certa do jeito errado. Fazemos faculdade, só que fazemos de qualquer jeito. Namoramos, mas ao invés de aproveitarmos o tempo do namoro para alicerçar, fundamentar a nossa relação, só pensamos naquilo, só pensamos em curtir, só pensamos em aproveitar. Oramos, mas ao invés de nos relacionarmos com Deus, fazemos da nossa oração uma reunião de negócios, onde só queremos tirar proveito, só queremos tirar vantagens, só pedimos. Nos dispomos a servir, mas ao invés de glorificarmos a Deus, nós servimos para sermos vistos pelos homens. Estudamos a palavra, mas muitas vezes não para sermos transformados, confrontados, mas sim para usá-la da maneira como bem entendemos, para justificar as nossas ações, percebe? Muitas vezes fracassamos não porque estamos fazendo a coisa errada, mas sim porque estamos fazendo a coisa certa do jeito errado. Pensa comigo num prédio que deu certo, um prédio lindo, maravilhoso, luxuoso, um prédio onde foram vendidas todas as unidades. Agora pensa nesse mesmo prédio sem alicerce. Por mais bonito que ele seja, ele foi construído para a sua própria destruição. É verdade ou não é? E quantos de nós não estamos por aí construindo com as nossas vidas um prédio de 10 andares, mas fazendo a fundação para apenas 3? Meu querido, por mais bonito que seja, tudo que você está construindo sem fundamento, isso vai ao chão. Quantos de nós não estão por aí construindo com as suas vidas um prédio de 10 andares sem fundação alguma? E o pior é que nós pensamos que isso vai dar certo. O pior é que achamos que isso vai dar certo. Muitos estão construindo uma carreira invejável, mas que não tem fundamento algum, porque está sendo construída em cima de mentiras, de trapaças. Sem fundamento, vai ao chão, por mais bonito que seja. Muitos estão construindo um relacionamento, um namoro, um casamento admirável, mas sem fundamento algum, porque está construído em cima da química, do sentimento, da paixão, da aparência física. Muitos estão construindo um ministério maravilhoso, mas é um ministério que não tem fundamento, porque está construído em cima do ego do líder, em cima das redes sociais, em cima da aparência. Meu querido, por mais bonito que seja tudo que você tem construído, a verdade é que sem fundamento tudo isso vai ao chão. Sua carreira, a sua família, seu ministério, a sua vida. E a pergunta que fica é isso mesmo que você quer? É isso que você está esperando? É isso que você está planejando? É isso mesmo que você quer? Porque às vezes vemos algo desmoronar diante dos nossos olhos e questionamos a Deus: por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Por que meu casamento está acabando? Por que os meus filhos estão saindo do caminho de Deus? Por que minha carreira está desmoronando? Por que eu ando tão infeliz? Por quê? Talvez seja porque você construiu a sua vida sobre areia. Talvez seja porque você construiu a sua carreira sobre areia.
E construir sobre areia significa que você não deu bola para a palavra de Deus, significa que você rejeitou a palavra de Deus, significa que você não obedeceu a palavra de Deus. Sabe quando alguém ia te confrontar e você dizia: não, isso não tem nada a ver, não, isso não faz mal para ninguém, só diz respeito à minha própria vida, não, essa palavra não mais se aplica aos dias de hoje. Estes eram sinais, alertas de que você estava construindo sobre a areia, de que você preferiu o caminho mais largo, de que você fez as escolhas mais fáceis, de que você só pensou em você. Construir sobre a areia nada mais é do que dar as costas para Deus, é estar dentro da igreja, mas longe da presença de Deus, é ignorar o ensinamento das Escrituras, é ler a palavra para justificar as suas ações e não para ser confrontado ou transformado, é buscar Deus como um empregado e não como o Senhor e Salvador da sua vida, é ouvir e não praticar, é ouvir domingo após domingo, dia após dia, e não praticar. Por isso, olhe para a sua vida por um instante. Você tem sido sábio ou você tem sido um tolo? Se você não sabe, basta olhar para a maneira como você tem construído as coisas, basta olhar para a maneira como você tem construído a sua família, como você tem construído a sua carreira. Você tem respeitado os processos naturais ou você tem pulado etapas? Digo isso porque quantas vezes não ouvi aqui na igreja: Juan, será que eu posso ser membro da igreja sem fazer a classe de integração? Você respeita os processos naturais ou você pula etapas? Você respeita o processo de namorar, noivar, casar? Ou você já começa o namoro querendo morar junto, querendo ter relações sexuais? Você respeita os processos ou você pula etapas? Você aceita no início ganhar muito, se submete a trabalhar muito? Ou você já quer ganhar muito e trabalhar pouco? Você tem vivido bem cada fase da sua vida ou você vive focado com a cabeça no resultado? Porque tem muitas pessoas que não conseguem aproveitar a vida que tem hoje, porque estão focadas na vida que gostariam de ter, e não curtem os segundos, os momentos, o que tem vivido ao lado da família. Tem muitas pessoas que não conseguem aproveitar o carro que tem, porque só ficam pensando no carro que gostariam de ter. Tem muitas pessoas que não conseguem trabalhar bem, porque só ficam pensando naquilo que não tem e gostariam de ter. Você tem aprendido o que de fato estuda? Porque hoje as pessoas estudam para passar, as pessoas não estudam para aprender, é verdade ou não é? Hoje há muitos tutoriais, técnicas, escolas especializadas a fazer você passar e não a aprender. Porque hoje nós vivemos em um mundo de aparência, em um mundo que valoriza muito mais o resultado do que o processo. Há muitas escolas, e talvez até a sua ou do seu filho, que está muito mais preocupada em fazer o seu filho passar no vestibular do que ensiná-lo de fato, do que se preocupar se ele de fato está aprendendo ou não. Há muitas escolas, e talvez a sua ou a do seu filho, que está muito mais preocupada em fazer do seu filho um case de sucesso para elas, do que estruturá-lo para a vida, estruturá-lo para o mercado de trabalho. Porque hoje nós vivemos num mundo de aparência, em um mundo onde o título é muito mais importante do que o conhecimento, e é fácil você ver isso quando alguém vem te dar uma carteirada: mas eu sou fulano de tal, eu tenho a função tal, eu tenho o cargo tal. A aparência é mais importante do que o conhecimento. Nós vivemos num mundo que a marca é mais importante do que a qualidade, que aquilo que se vê é mais importante do que aquilo que não se vê. E o problema é que o mesmo está acontecendo dentro da igreja. Hoje eu vejo as pessoas engolindo a palavra de Deus. Eu não vejo mais as pessoas saboreando a palavra, mastigando, refletindo, digerindo aquilo que elas estão lendo. Elas estão lendo numa velocidade tão grande que a grande verdade é que elas estão engolindo. Por conta disso as pessoas sabem muito, mas ao mesmo tempo não sabem nada, porque o que está aqui não percorreu a maior distância do mundo e não chegou até aqui, e de fato não chegará aqui se nós não mudarmos de postura diante da palavra. Eu sinceramente não acho mais que o problema da igreja seja que ela não estuda a palavra, porque hoje eu penso que as pessoas têm muito mais acesso à teologia do que tinham antes. Hoje as pessoas têm muito mais acesso a cursos online, a livros, a mensagens, a pregações do que tinham antes.
Onde eu faço mestrado, por exemplo, apenas 10% da turma é pastor, 90% são membros da igreja que querem aprender mais. Isso é tão verdade que pregar tem sido cada vez mais difícil, porque o público tem se tornado cada vez mais exigente. A grande questão então não é que a igreja precisa só estudar mais. Eu concordo que a igreja precisa estudar mais, mas a grande questão é que a igreja precisa mudar de postura diante da palavra. Porque hoje, nos nossos dias, muitos se aproximam da palavra como especialistas, como doutores, como cirurgiões. Meu amigo, você não é especialista nem de si mesmo, como é que você acha que você é um especialista da palavra? Muitos se aproximam da palavra com arrogância suficiente para dizer se aquilo é verdade ou não, se aquilo aconteceu ou não. Cara, você não sabe nem o que vai acontecer no seu dia de amanhã, como é que você pode pensar que você tem a capacidade de julgar e questionar a palavra? A grande questão é que o povo precisa mudar de postura diante da palavra. Porque hoje poucos são os que se aproximam da palavra de Deus com o coração quebrantado, com temor, com humildade, para deixar a palavra agir no teu coração, para deixar a palavra transformar a tua vida. Talvez seja por causa disso que há tantos problemas no meio da igreja. Você tem praticado o que você aprende? Você que está na igreja, você que estuda tanto, você que é um especialista, você que está sempre pronto a falar, você tem praticado o que você aprende? Porque eu fico impressionado como tem pessoas que enchem a boca para falar de amor, e todos os tipos de amor, mas não são capazes de amar, de acolher, de abraçar. Como hoje tem pessoas que estão sempre prontas para falar sobre qualquer assunto, mas não sabem pedir perdão, não sabem reconhecer um erro. Eu fico impressionado como os conhecedores sempre têm um conselho para a gente, sempre tem uma palavra, mas você começa a se relacionar com essas pessoas e você percebe que não tem vida, só tem aparência, não tem fundamento. Meu querido, no nosso tempo hoje está sobrando título, está sobrando arrogância, está sobrando soberba, está sobrando conhecimento, está faltando amor, está faltando perdão, está faltando humildade, está faltando misericórdia, está faltando a prática do evangelho. Todo mundo aqui sabe que Deus odeia a mentira, odeia o adultério, mas quantos de nós de fato tem lutado sistematicamente contra isso? Todo mundo aqui sabe que Deus não pede para a gente acumular antes, Ele pede para a gente repartir. E quantos de nós de fato temos sido generosos, honrado uns aos outros, cuidado uns dos outros, repartindo com aqueles que não têm? Quantos hoje podem ser reconhecidos lá fora como os discípulos de Cristo? Não como artistas gospels, não como pastor, missionário, apóstolo, profeta, doutor, não, como discípulo de Cristo. Não na igreja que você vai pregar, ou no lugar que você vai servir, ou no seu pequeno grupo, mas aonde você trabalha, na sua faculdade. Será que as pessoas olham para você hoje e elas te reconhecem como um discípulo de Cristo? A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Você tem sido um tolo ou você tem sido um sábio? Pergunto isso porque não adianta você ter um prédio bonito se ele não é capaz de ficar de pé. Não adianta você ter um diploma na mão se você não sabe executar com excelência as suas funções. Não adianta você ter lido a Bíblia inteira se você não deixou a Bíblia te ler, se você não pratica o que está escrito ali. Não adianta você vir a essa igreja se você não fala com as pessoas que estão na sua casa. Não adianta você trazer uma oferta a esse lugar se você não é capaz de repartir o pão com aqueles que não têm. Não adianta você me tratar com carinho se você não respeita a sua esposa, seus filhos. Eu sinceramente não sei como está a sua vida, mas eu sei que você talvez precise fundamentá-la, porque Jesus, Ele é contra uma vida de aparências. Ele mesmo diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas agora eu digo que se você olhar e desejar com o teu coração, você já cometeu o adultério, porque Jesus é contra uma vida de aparência. É por isso que ele diz: nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, porque Jesus é contra uma vida de aparência. Muitos me dirão naquele dia: não profetizamos em teu nome?
Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, mas eu lhes direi: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque Jesus odeia uma vida de aparência. Jesus está mais preocupado com os fundamentos da sua vida. Presta atenção numa coisa para que você possa entender. Jesus disse que ele fez tudo o que viu o seu Pai fazer. E muitas vezes pensamos que nesse texto Jesus se refere única e exclusivamente ao seu Pai Celestial. E se Jesus também estivesse falando do seu pai terreno? Porque eu não sei se você sabe, mas Jesus tinha um pai chamado José. E José era o quê? Um carpinteiro. E o que um carpinteiro faz? O carpinteiro não faz móveis, quem faz móveis é marceneiro. Um carpinteiro trabalha com fundação, com estrutura. Portanto, Jesus convivia com o pai dele, Jesus cresceu em um ambiente de construção e não de decoração. Por isso a figura que Jesus traz de um homem sábio é aquele que alicerça bem a sua vida, é aquele que fundamenta bem a sua vida. E é muito importante nós sabermos disso, porque muitos de nós temos a ideia de um Jesus ocupado com a aparência das nossas vidas. É verdade ou não é? Sua oração hoje reflete um Jesus ocupado com a aparência da sua vida ou um Jesus ocupado com a estrutura da sua vida? Meu querido, Jesus está muito mais preocupado com o fundamento do que com a sua reputação. Jesus está muito mais preocupado com a estrutura da sua vida do que com a aparência. Muitas pessoas hoje podem aplaudir você. Muitas pessoas hoje podem curtir o que você escreve, podem compartilhar tudo o que você põe na internet, pode elogiar o seu casamento e admirar a sua vida, mas tem alguém que se chama Jesus Cristo, que sabe exatamente quem você é e o que você tem feito. Hoje muitos não enchem a cara, não adulteram, não se envolvem em escândalos, porque querem ser reconhecidos lá fora como bons cristãos. Só que Jesus está subindo a régua. Jesus está subindo a régua, Ele está dizendo: não basta parecer uma boa pessoa, não basta parecer ser um bom cristão, não basta parecer ser um bom marido, um bom pai, não basta, porque se tudo isso é aparência, você é um insensato. É interessante porque nessa história há dois homens, dois construtores, duas casas, mas apenas um final feliz. E esse final feliz não depende de quão bonita é a casa e nem do quão grande é a casa, não depende daquilo que se vê. O final feliz dessa história depende do quão fundamentada na rocha essa casa está, porque no final de contas o que fará a diferença não será o que você construiu com a sua vida, mas sim em quem você estava fundamentado. E é interessante porque quando lemos esse texto pensamos que Jesus fala de dois lugares distintos, que Jesus está falando de dois lugares separados, que Jesus está falando de uma região onde tinha muita areia e de outra região onde tinha muita pedra, muita rocha. Mas Jesus não está falando de dois lugares, Jesus está falando do mesmo lugar. A grande questão então é que um escolheu ficar na superfície, enquanto o outro cavou o suficiente para alcançar a rocha. Enquanto um se contentou em ficar no rasinho, o outro mergulhou profundamente até encontrar a rocha. A verdade é que no nosso tempo muitos têm se contentado em ficar na superfície. Poucos são aqueles que pagam o preço de cavar, de tirar a areia até chegar na rocha. É interessante porque o que ficou na superfície, a Bíblia não trata ele como um não cristão. A Bíblia trata ele como alguém que escuta a palavra, mas não pratica. A realidade então de construir na areia não é uma realidade da qual nós estamos isentos, pelo contrário, para falar a verdade, a porcentagem de cristãos que ficam na superfície, que ficam na areia, ela é muito maior do que aqueles que conseguem chegar na rocha. Que fala a verdade, é mais fácil brincar de ser a luz do mundo do que enfrentar a própria escuridão, é mais fácil brincar de ser sal da terra do que deixar a palavra te transformar, é mais fácil ser um frequentador de igreja do que um discípulo de Cristo. É mais fácil fazer a sua devocional todos os dias do que ter uma vida de devoção, ter relacionamento com Deus, ter vida com Ele. Sabe por que muitos não querem cavar? Porque dá trabalho e ninguém está vendo. Só que o que garantirá a casa não será aquilo que as pessoas vão ver, será justamente aquilo que ninguém está vendo. No final das contas, o que fará a diferença não será o que você construiu com a sua vida, mas sim em quem você estava fundamentado.
Talvez a casa construída sobre areia, talvez ela pudesse ser muito maior e mais bonita do que a casa construída sobre a rocha. Porque o que construiu sobre a areia teve muito tempo para investir na aparência, enquanto o que construiu sobre a rocha investiu a maior parte do seu tempo naquilo que ninguém iria ver. Mas é interessante, porque o que garante a casa não é o que todos estão vendo, mas é justamente o que ninguém vê. Por isso Jesus não chama o construtor da casa de ímpio, ele apenas o chama de insensato, de louco. Louco porque a tempestade não é algo opcional, a tempestade não é algo que talvez aconteça. O texto diz que é certeza, a tempestade virá para todos. A tempestade, as crises, os intempéries da vida virão para todos. Insensato porque quando essa tempestade vier, ela colocará à prova quem você é. Ela colocará à prova aquilo que você construiu com a sua vida. Meu querido, a tempestade, na verdade, ela é uma bênção, porque ela nos revela quem de fato somos e ela nos mostra o que de fato estamos construindo. É interessante porque muitas pessoas acham que são aquilo que fazem, ou acham que são aquilo que têm, e quando a tempestade vem e destrói tudo, essas pessoas entram em crise, porque não sabem mais quem são. A tempestade é uma bênção, porque ela revela para você quem você é. Um dia perguntaram para o meu filho mais velho: quem é você? Ele falou: Noah, ué. Então, Noah, quem é você? Ele refez a resposta, ele falou assim: eu sou o filho do meu pai. Isso é interessante, porque quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Quando você era criança, você era reconhecido por ser filho de alguém, é verdade ou não é? Nós nunca deveríamos ter perdido a identidade de filho de Deus. Você não é advogado, você não é médico, você não é pastor, você é filho de Deus. E a tempestade muitas vezes vai nos mostrar isso. A tempestade é uma bênção. Só que é interessante que às vezes é difícil admitir que nós passamos a vida inteira construindo sobre areia. É verdade ou não é? É difícil admitir que talvez na altura do campeonato uma reforma na casa já não mais ajude. É difícil admitir que talvez na altura do campeonato você tem que jogar a casa ao chão, limpar o entulho, cavar de maneira mais eficaz a ponto de alicerçar sua nova casa na rocha. E para mim é exatamente isso que significa arrependimento, é reconhecer que você construiu a sua vida sobre a areia, é jogá-la ao chão, é limpar um entulho e é cavar de novo a fim de encontrar a rocha. E meu querido, quando você encontra a rocha, tudo muda. Tudo muda. Quando você encontra Cristo, quando você encontra a palavra de Deus, tudo muda. Você nasce de novo, você se torna uma nova criatura. Quando você encontra Jesus, a vida dele passa a jorrar na sua vida, e agora você é moldado a partir do caráter de Cristo, a partir dos valores da palavra de Deus. E aí você pode dizer de fato: não mais eu, mas Ele vive em mim. Deixa a palavra de Deus moldar o seu coração. Deixa a palavra de Deus moldar a tua mente, a tua forma de enxergar o mundo, a tua forma de enxergar as pessoas. Porque mais importante que o resultado é o processo. Mais importante que o objetivo é a vivência. Mais importante que a construção é o fundamento. Em quem você está fundamentado? Em quem o seu casamento, a sua família, os seus negócios, a sua vida está fundamentada? Porque no final das contas, o que fará diferença não será o que você construiu, mas em quem você estava fundamentado. Teve um dia que eu também descobri que a minha vida havia sido construída sobre areia. E quando eu descobri isso, eu não tive dúvida. Eu joguei a minha casa ao chão, eu limpei os entulhos e eu cavei até encontrar Jesus Cristo. E é muito interessante porque o meu chamado se deu muito próximo à minha conversão. Sabe por quê? Porque, como diz a Escritura, a palavra de Deus não volta vazia. Jesus transformou a minha vida. Eu poderia terminar a mensagem aqui e termos falado sobre desconstrução, mas eu quero continuar, e eu quero te ajudar agora a construir talvez algo novo sobre a tua vida. Mas o que precisa ficar claro antes de continuarmos é que Jesus não está falando de práticas, Jesus está falando de arrependimento, Jesus está falando de um coração quebrantado, Jesus está falando de mudança de mente, Jesus está falando de transformação. A palavra de Deus não é para enfeitar as nossas vidas, a palavra de Deus é para estruturar as nossas vidas.
E um grande exemplo disso é o que Paulo faz em 1 Coríntios 13, quando ele começa o seu texto falando de amor. No meio do texto ele fala que quando ele era menino, ele pensava como menino, agia como menino, vestia como menino, mas que agora ele é homem, então ele abandona as coisas de menino. E ele termina o capítulo 13 dizendo: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior é o amor. O que Paulo está fazendo é nos mostrando que o caminho para a maturidade passa por Cristo, passa pela palavra de Deus, e a consequência dessa maturidade nada mais é do que você ter uma vida de fé, uma vida de amor e uma vida de esperança. Eu não sei se você percebeu, mas Paulo está criando uma base composta de 3 pontos. E por que 3 pontos? Porque uma base de 3 pontos não balança nem cai, mas permanece de pé. E é exatamente assim uma casa construída sobre a rocha. A chuva bate no telhado, o vento assola as paredes, a correnteza abala a estrutura, mas essa casa não cai. E eu gosto de contrastar esses 2 textos, porque aqui nós vemos uma casa alicerçada na rocha, alicerçada em Cristo, mas também uma casa bonita, porque é uma casa onde você enxerga fé, onde você enxerga amor e onde você enxerga esperança. Agora a grande pergunta é: como é que nós construímos uma casa assim? E a primeira parede que a gente pode colocar nessa casa é a fé. E por que fé? Eu já disse isso aqui várias e várias vezes, mas eu quero repetir para ficar registrado. Durante muitos anos eu não fui um homem de fé, porque eu pensava que fé era acreditar. Acreditar é você colocar crédito sobre alguém e esperar ser remunerado com os juros desse crédito. Portanto, falar que fé é acreditar é o mesmo que dizer que você deposita em Deus a sua expectativa e espera que Deus lhe remunere fazendo muito mais. Só que isso é trocar com Deus, isso é comércio, isso é meritocracia. Portanto, não tem nada a ver com Ele, porque Deus trabalha com graça, é favor imerecido. Durante muito tempo eu não tive uma vida de fé porque eu pensava que fé era acreditar, e sendo assim eu vivia frustrado, porque eu depositava em Deus perguntas, anseios, necessidades, expectativas, e Ele não respondia aquilo que estava aqui. Sabe por quê? Porque eu não sei se você já descobriu isso ou não, mas Deus não existe para fazer aquilo que você quer. Deus não existe para responder às suas expectativas, Deus não existe para te obedecer. Portanto, fé não é acreditar, fé é conhecer. Fé é conhecer. Portanto, quanto mais você conhece a Deus, o seu Pai, o seu Senhor, o seu Salvador, aquilo que Ele tem e pode fazer, mais você vai viver uma vida de fé. Menos medo você vai ter, menos ansioso você vai andar. Por quê? Porque você conhece o teu Deus, você conhece o teu Pai, você conhece o teu Senhor, você conhece o teu Salvador. Já reparou que a Bíblia está muito mais preocupada em nos contar histórias de fé do que definir o que é fé? Eu tenho para mim que a proposta bíblica é muito mais nos motivar a conhecer a Deus do que definir uma palavra para nós. Olha para Abraão, o pai da fé. Ele não se tornou o pai da fé porque algo sobrenatural, um milagre aconteceu no coração dele. Não foi porque ele era corajoso e não tinha medo, não, ele era um sujeito como nós. Abraão se tornou um homem de fé porque ao longo da sua caminhada pelo deserto ele conheceu a Deus. Ele passou por diversas provações, por diversas tempestades, e em cada uma ele foi conhecendo mais a Deus. Fé é conhecer a Deus. Abraão foi um homem de fé porque conheceu a Deus, e da mesma forma sou eu e você. Eu e você só seremos um homem ou uma mulher de fé quando nós conhecermos a Deus, não de ouvir falar, mas de ter relacionamento com Ele, de ter vida, de ter uma caminhada com Ele. E é interessante porque quando nós conhecemos a Deus, nós passamos a amar. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E sabe por que dentre esses 3 pontos o amor é o maior? Porque não adianta você ter poder a ponto de você resolver todos os problemas do mundo, porque sem amor você não vai resolver o problema de ninguém, a não ser o seu. Olhe para o nosso país, toda essa injustiça causada, não é causada por pessoas ignorantes e sem poder, é causada por pessoas capazes, com informação, com poder, mas que não tem o quê? Não tem amor. Tem informação, tem conteúdo, tem poder, mas não tem amor. Deixa eu te falar algo, não há nada pior do que uma pessoa bem formada,
e que não tem amor. Por isso o amor é maior do que tudo. Sem amor não há cristianismo. João diz que aquele que não ama permanece na escuridão. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O problema é que por falta de fé, e quando eu digo falta de fé, eu digo falta de conhecimento de quem Deus é, nós confundimos amor com gostar muito. Nós confundimos amor com desejo, nós confundimos amor com cobiça, e dessa forma pensamos que amamos só aquilo que desejamos, que amamos só aquilo que cobiçamos, que amamos só aquilo que admiramos. Mas a verdadeira essência do amor não é a expectativa, não é a cobiça, não é o desejo. A verdadeira essência do amor é o respeito. Sabe por que não conseguimos amar as pessoas da rua? Porque o nosso amor está pautado na admiração. Sendo assim, como é que eu vou admirar alguém que fracassou na vida? Sabe por que não conseguimos amar os necessitados? Porque o nosso amor está pautado na cobiça. E como é que eu vou cobiçar alguém que não tem nada? Sabe por que não conseguimos amar como Deus ama? Porque a base do nosso amor é o nosso desejo egoísta, é comercial. Eu dou à medida em que eu recebo. Meu querido, nós precisamos mudar a base do nosso amor e colocar como base o respeito. Sendo assim, eu não admiro a prostituta e nem o que ela faz, mas eu respeito quem ela é. E quem ela é? Ela não é o que ela faz, ela é criação de Deus. Ela é alvo da graça e da misericórdia de Deus. Sendo assim, eu não admiro o drogado, mas eu respeito quem ele é, porque ele é filho, ele é criação, ele é alvo da graça e da misericórdia de Deus. Percebe a diferença? O problema é que por falta de fé, por falta de conhecimento de quem Deus é, nós temos amado de maneira comercial. Nós amamos pela utilidade da pessoa e não por causa do seu significado. Agora, se você construir relacionamentos com base na admiração e na expectativa, seus relacionamentos estarão fadados ao fracasso, porque é impossível admirar uma pessoa o tempo todo. É impossível você ter todas as suas expectativas respondidas. Meu amigo, saia da tua admiração, porque a admiração pressupõe expectativa, e a expectativa é um desejo egoísta de ser satisfeito. Pare de admirar o seu marido, a sua esposa, e passe a respeitá-lo, a respeitá-la. Pare de admirar os pastores dessa igreja e passe a respeitá-los. A base do amor não é a admiração, é o respeito. Você pode admirar? Pode, mas a base tem que ser o respeito. A base tem que ser o respeito. Minha esposa não me admira o tempo todo, porque tem coisas que eu faço que não são dignas da admiração dela, mas mesmo assim ela me ama. Por quê? Porque ela respeita não o que eu faço, mas quem eu sou. Ao longo desses 7, 8 anos, o André não me admirou o tempo todo, né, André? Mas ele me respeita, e por causa disso há uma relação de amor entre nós. A base dos relacionamentos tem que ser o respeito. Quando nós conhecemos a Deus, quando agimos por fé, amamos como Deus ama, e o fruto desse amor é uma cultura de esperança. E esse é o terceiro pilar do fundamento de Paulo. Quando conhecemos a Deus, amamos como Ele ama, e quando isso acontece, não importa aonde você esteja, haverá uma cultura de esperança. Haverá uma cultura de esperança na sua casa, haverá uma cultura de esperança no seu trabalho, haverá uma cultura de esperança na sua família. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque esperança é diferente de expectativa. Expectativa pressupõe um desejo egoísta de ser satisfeito, enquanto esperança está pautada no que a vontade de Deus vai acontecer. Não importa, a vontade de Deus vai acontecer, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe o que te deixa tão frustrado no mundo? Não são os problemas do mundo, talvez sejam as expectativas que você coloca nele. Sabe o que te deixa tão frustrado nas pessoas, nas relações? Não são os problemas, é a expectativa que você coloca sobre elas. Se liberte das suas expectativas e encare o mundo com esperança. Sabe por que a esperança não nos deixa desanimados? Porque a Bíblia diz que tudo vai passar, mas a vontade de Deus vai ser feita, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando conhecemos a Deus, agimos por fé, e o fruto dessa fé é amar como Deus ama. E quando aprendemos a fazer isso, geramos no nosso meio uma cultura de esperança. E só há esperança agora, porque Jesus é o teu pastor,
E se Jesus é o teu pastor, Ele já preencheu o vazio que há dentro de você. Sendo assim, você não mais é aquele buraco negro que sugava tudo para dentro de si, mas porque Jesus preencheu o vazio que há dentro de você, agora você é um doador de vida. Só há esperança agora porque você está cheio, você está satisfeito. Por causa disso, você não come primeiro e reparte a sobra. Agora você reparte primeiro e faz o nome de Cristo ser conhecido. Haverá esperança porque agora você não mais se relaciona buscando algo em troca. Você se relaciona para dar, para repartir, para abençoar, para somar, para agregar. E é por isso que haverá esperança. Que Deus nos dê uma consciência de fé, uma prática de amor e uma cultura de esperança, porque é assim que devemos viver. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por uma manhã tão maravilhosa na tua presença. Nós queremos te agradecer porque a tua palavra ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Nós queremos te agradecer porque a tua graça e misericórdia nos alcançou mais uma vez nessa manhã. Nós queremos te agradecer porque nada do que nós fazemos é capaz de aumentar ou diminuir o seu amor por nós. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos amou tanto que enviou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor se faz presente aqui nesse lugar, e o Senhor está aqui para nos abraçar, para nos acolher, para nos proteger debaixo das tuas asas, e principalmente para nos mostrar a direção. Há muitas pessoas aqui, que talvez chegaram à conclusão de que estavam construindo a sua casa sobre areia. Há muitas pessoas aqui refletindo se o casamento não foi construído sobre areia, se a carreira não foi construída sobre areia. Há muitas pessoas talvez desesperadas pensando, e agora como é que eu vou fazer? E o Senhor está aqui dizendo, calma, eu estou contigo, você está nos meus braços agora, sou eu que vou te mostrar a direção, sou eu que vou caminhar com você, sou eu que vou te ajudar, sou eu, calma, eu estou com você. Pai, para todos aqueles que estão preocupados, ansiosos, desesperados, que o Senhor venha trazer o teu amor, a tua graça, a tua paz e a tua alegria, para que nós possamos sair daqui cheios de esperança, sabendo, Deus, que agora nós podemos conhecer o Senhor muito mais do que a gente conhecia antes, que não há limites, ó Pai, para que nós te conhecêssemos. O Senhor nunca colocou limite. Na verdade, Deus, quanto mais nós te buscarmos, mais nós iremos te conhecer. Que nós possamos sair daqui com o coração cheio de esperança, porque o Senhor nos amou primeiro, sem que nós estivéssemos feito nada. E agora nós também podemos amar dessa forma, um amor de mão única, que não espera receber nada em troca, que apenas dá. Que nós possamos aprender a amar como o Senhor ama, Pai, e que o Senhor nos ajude a sair daqui para levar uma cultura de esperança para as nossas casas, que o Senhor nos ajude a levar uma cultura de esperança para o nosso casamento, para a nossa esposa, para o nosso marido, que o Senhor nos ajude a levar uma cultura de esperança para o lugar onde trabalhamos, para o condomínio que moramos. Porque a grande verdade é que no mundo de hoje as pessoas não têm mais esperança. Elas olham para o Brasil e não há esperança, elas olham para o mundo, não há esperança, elas olham para a família e não há mais esperança. Mas a verdade é que há esperança sim, por causa de Jesus Cristo. Há esperança por causa de Jesus Cristo. Paizinho, nos ajuda a repartir as nossas vidas para que as pessoas vejam o Senhor em nós. Para que Deus, essa cultura de esperança possa influenciar a nossa cidade, a nossa igreja e a nossa geração. Que o Senhor nos dê uma consciência de fé, uma prática de amor e uma cultura de esperança, porque é assim que nós devemos viver. E é por isso que nós oramos e toda a igreja diz amém. Fica aqui, Juan. Keila, eu sei que tem Luiz, Anselmo, tem a diretoria Regina,
Dani, se vocês puderem vir aqui, Keila vem para cá, a gente vai orar por vocês. Eu acho que o presbitério só está o Luiz aqui. À noite eles vêm os outros. A diretoria, por favor. A gente vai agradecer, orar, enviar esses dois. E o que eu queria dizer para você, Juan, é que eu não aprendi a dizer adeus. Amores vêm e vão, são aves de verão. E se tens que me deixar, que se exploda seu traidor safado. Eu queria que você cantasse mesmo essa música. Vou cantar. Morar pelo... Muito obrigado, dupla, por tudo aquilo que vocês fizeram pela nossa igreja nesses anos todos. A nossa oração é que Deus os abençoe. Eu sei o medo que você está enfrentando, mas também sei a obediência que você está assumindo para aquilo que Deus está propondo por você. Por isso eu te respeito muito mais ainda, por causa de todo esse teu coração pastoral. Deus abençoe. Luiz, você pode orar para a gente como presbítero? Fique em pé, levanta a sua mão, vamos abençoar. Senhor, louvado seja o teu nome. Nós queremos olhar com os teus olhos o que está acontecendo aqui, Senhor. Em primeiro lugar, está acontecendo aqui um reconhecimento de uma história tão bonita que o Senhor mesmo resolveu escrever. Amém, Pai, obrigado por isso. E nos convidou para dela participarmos, e nós somos muito gratos por isso. A história dessa família tão querida, que o Senhor trouxe para o nosso meio. Obrigado pela instrumentalidade do André, de tantos que têm sido apoio, cuidado, para o Juan, para aquele, para a sua família. Nós te agradecemos por eles, Senhor Deus, por esses anos que passaram aqui, por cada situação, Senhor Deus, cada dificuldade, cada alegria, cada oportunidade de servir, cada fruto que eles colheram, cada semente que foi plantada. Senhor, nós te agradecemos muito por tudo isso. Olhando da maneira como o Senhor está enxergando, e sabemos que o teu coração está tão alegre por ver os frutos da tua obra, a maneira como a tua igreja foi abençoada, a maneira como o evangelho do reino foi pregado, a maneira como a vida dessa família testemunhou de ti, a maneira como a paixão pelo Senhor e pela tua obra está tão presente de forma tão intensa na vida deles. Então louvado seja o teu nome, Senhor. Mas agora também nós queremos abrir os olhos do coração e enxergar da maneira como o Senhor enxerga o que vem pela frente, Senhor. Vemos tantas possibilidades ali para eles, tanta necessidade naquela cidade, naquela região, naquela igreja, tantas fraturas, tantas coisas quebradas, tantas injustiças, tantos desvios, tantas costas viradas para o Senhor. E por isso, Senhor, nós olhamos, conforme o Juan acabou de relembrar, com fé, com esperança e com amor para isso que tem pela frente, Senhor. Amém, Deus. O que o Senhor fará acontecer através deles, do ministério deles lá em Belo Horizonte, Senhor. Nós nos unimos agora em nome de Jesus para orar, clamar, suplicar, esperar, Senhor, que as bênçãos do Senhor, amém, sejam derramadas, amém, Pai, sobre aquela comunidade, sobre aquela igreja, sobre a vida deles. Que a vida intensa, plena do teu reino, da tua justiça, sejam experimentados ali, Senhor Deus, para que os planos, os propósitos e as armadilhas do diabo sejam denunciados, Senhor Deus,
para que os esquemas do mundo sejam vistos e vencidos, Senhor Deus. E para que a glória do Senhor raie sobre a vida deles. Nós então pedimos isso, Deus. Muito alegres porque estamos pedindo, estamos encomendando isso ao Senhor. Amém, Pai. Do teu trono de glória. Portanto, estamos alegres porque sabemos que o Senhor vai responder a isso que nós te pedimos. E nisso temos nosso consolo, nossa alegria e nossa satisfação, Senhor Deus, por vermos o que tu vais fazer. Porque como igreja nós estamos orando no nome de Jesus. Amém. Hoje a gente tem uma lembrancinha para você, porque você sempre que vai fazer um casamento pega a minha caneta, então a gente está lhe dando uma caneta digna de assinatura. Obrigado, viu? Eu quero agradecer muito, muito ao presbitério da igreja, à diretoria da igreja. Vocês são sensacionais. O meu sonho de consumo é ter lá na minha igreja um presbitério e uma diretoria como vocês. Vocês têm um coração voltado para a obra, são homens e mulheres do Senhor com uma sabedoria tremenda. Essa mensagem eu prego porque quando eu cheguei aqui, ele talvez saiba mais do que todos. Eu estava construindo um ministério em cima da areia. E quantas vezes ele não me chamou a atenção, ele não me corrigiu. E se deixasse, o meu casamento teria sido construído em cima da areia, os meus filhos. E essa igreja me ensinou, não só a ser pastor, mas ser um bom marido, um bom pai. Dani, admiro demais a sua família. Você não tem noção como eu admiro você, o seu casamento, o Deco e as crianças. Eu amo de paixão. Já falei para o Pedro que quando ele voltar, ele vai fazer estágio comigo lá. Amo muito vocês. Igreja, muito obrigado pelo amor que vocês tiveram comigo, com a minha família. Obrigado mesmo pelo carinho, pela paciência. Vocês me viram crescer, me viram fazer muitas coisas erradas aqui, né? Tiveram paciência, esperaram o tempo certo e agora estão podendo orar e abençoar a nossa família e enviar a nossa família. Eu disse para o André, eu não estou saindo daqui desligado, eu sinto que eu estou saindo daqui enviado, e eu agradeço demais vocês, por cada abraço, por cada cuidado, por cada palavra de carinho. Vocês são sensacionais, vão ficar sempre marcados no meu coração. E Deco, obrigado, você, não sei nem se eu posso te chamar de Deco assim, né? Não, pastor André. O que você falou? Pastor André. Pastor André. Você é o meu pastor, cara. Você é mais do que um pastor, você é um pai. Eu espero que a gente caminhe muito juntos. E eu já quero pedir aqui a diretoria e o presbitério para liberar o André para aposentar lá comigo, para eu cuidar dele na velhice dele. Você já pregou, cara. Obrigado pela mensagem.